Minhas queridas, vamos, espero eu, brevemente, porque eu costumo me alongar um bocadinho, mas o Espírito Santo está a cuidar, meditar um bocadinho na Palavra de Deus, está bem? E é muito interessante, para já esta música eu escolhi a pensar nisso também, mas foi muito interessante ver as vossas orações e como muitas vezes pediam pela fé daquelas pessoas, aumenta a fé. Nós vamos falar sobre a fé, portanto, tudo a ver, era o Espírito já a mover e nunca é demais falarmos sobre a fé. E eu não sei em relação a vocês, mas eu acho que tenho uma fé muito pequenina. Se houver aqui alguém que acha que tem melhor, é entre vocês e o Senhor. Mas vamos ter ânimo juntas sobre isto, está bem? A Bíblia diz em Hebreus que é impossível agradar a Deus sem fé. Impossível. Não é que tínhamos que estar perfeitas, não é que tínhamos que ter um pedigree cristão, muitos anos de igreja, de ler a Bíblia, de saber os hinos de cor, de oração. Não. Basta só nos aproximarmos dele e ele já fica derretido. Mas nós temos é que ter fé. E hoje vamos estudar um bocadinho os tamanhos da fé, para a gente perceber qual é o requisito que realmente nós precisamos. Se calhar depois do Senhor nos ter dado uma grande vitória, um grande livramento, nós orámos por uma coisa e aquela porta abriu-se, o nosso coração está cheio, estamos com uma fé do tamanho, venham eles, quantos são? Mas isso do sobrenatural é episódios pontuais na nossa vida, não é todos os dias. Depois vem o dia-a-dia, vem a rotina, vem as contrariedades, vem as pessoas difíceis que chegam à nossa vida. E depois nós começamos a perder essa fé, começamos a esfriar. E depois começamos a acreditar numas vertiras. Sabem o que são vertiras? É a mistura de verdades com mentiras. Que é o que o diabo faz. O diabo nunca diz a verdade. Mas ele põe lá umas gotinhas dela, com uma grande mentira à volta, e nós engolimos isso, não é? Quando nós estivemos a fazer aquele estudo das mentiras que as mulheres acreditam, eu dei por mim a acreditar em coisas a vida toda, que só depois percebi que tinham mentira. Portanto, e de certeza que nós, bem ou mal, todos os dias ou de vez em quando, engolimos algumas que não são verdade. E verdade só através da Bíblia é que nós vamos saber, irmãs. Mas essas vertiras, inventei este nome, e acho giro, podem ser coisas como estas. Chamas a isso fé? Isso não é nada. A tua fé é microscópica. Tu devias ter vergonha. Tu dizes que és uma filha de Deus. Tu vais à igreja há tantos anos. Tu conheces os hinos de cor. Tu lês a Bíblia há anos. Quantas pregações é que tu já ouviste? Tens a mania que tens que carregar o mundo nas tuas costas. Tu tens a mania que Deus precisa da tua ajuda. Tu tens a incredulidade, não é fé. Se tivesses fé, confiavas nele. E olha, Deus sabe disso. Deus sabe o tamanho da tua fé. Tu nem devias era te aproximar dele. Devias ter vergonha. E engolemos coisas como estas, que vêm ao nosso pensamento, só nós é que sabemos, até ficamos a pensar se esta não é a nossa voz interior, mas não é. Mas não é. Isto é umas vozes que vêm de fora e que nos influenciam. Vamos dissecar esta vertira. É verdade que Deus vê todas as coisas, inclusive é o tamanho da nossa fé. É verdade que a nossa fé pode ser mesmo muito pequenina. É verdade que pela experiência de vida que já temos com Deus, devíamos ter uma fé maior. Mas ela é pequenina. Isso é tudo verdade. Mas é mentira que Deus nos rejeita ou nos dá o tratamento frio, sabem? Quando não se liga para a pessoa. Porque a nossa fé é pequenina. Isso é mentira. É mentira que as coisas temos que ser nós a fazê-las para elas ficarem meio feitas. Que nós precisamos ajudar Deus. Irmãs, o que é isto? Isto é orgulho misturado com prepotência feminina, porque nós temos um cérebro muito articulado, não é? Em relação aos homens, muito rápido. E nós achamos que controlamos tudo, mas nós não controlamos nada. Nós queimamos coisas em vez de fazê-las crescer. E isto misturado com o orgulho. Para fazer bem feito é melhor ser eu fazer. Pronto, eu vou ajudar Deus. Isto é mentira. Temos que nos libertar disto. E depois é muita mentira que Deus alguma vez tenha vergonha de nós. Nunca. Nunca. Aconteça o que acontecer, façamos o que nós façamos. Podemos chegar a Ele todas farrapadas, todas envergonhadas, todas nódas negras na alma, por cabeçadas que demos, por erros que fizemos.
Ele sempre, 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 sempre nos aceita. Sempre. E desejoso está Ele que nós nos aproximemos dele. Portanto, este parágrafozinho de uma mentira que o diabo pode ter posto na nossa cabeça, se nós dividimos a coisa manejando bem a palavra, conseguimos perceber, espera, ele está-me a dizer para eu não me aproximar de Deus porque essa é a solução. Eu vou seguir, é o que a Bíblia diz. Que Hebreus fala, é impossível agradar a Deus porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, não é? A gente já vai ler essa passagem daqui a pouco. Então tínhamos muito cuidado com estas vozinhas que às vezes vêm à nossa cabeça, que vêm com o nosso timbre de voz, parecemos nós a falar nos nossos pensamentos. Mas infelizmente o diabo não pode mexer no nosso coração, e graças a Deus, mas pode mandar estas coisas assim, estas farpas. Não achas? Ou, nunca vos aconteceu vocês estarem a falar com alguém e vocês já estarem com pensamentos da pessoa? Sinceramente, esta pessoa... Isto vem de onde? Vem da carne misturada com o inimigo. Isto tínhamos atenção a conhecer a voz dele, porque ele não é muito original. Ele anda sempre assim nas zonas do dizer mal, do rebaixar, do mandar abaixo. Ele nunca pode edificar, não é? Porque ele não tem vida para isso. Então, se nós começarmos a conhecer o discurso dele, certamente que vamos ficar mais sábias. Afinal, qual é o tamanho da nossa fé? Ela é assim tão pequenina? Há algum tamanho? Olha, a partir de 2 centímetros, ela está viva. Antes disto, ela está morta. Não sei. Qual é o tamanho da nossa fé, afinal? Se nós formos minimamente sinceras, como os discípulos, vamos nos virar para o Senhor Jesus e dizer: aumenta a nossa fé. Eles disseram isso em Lucas 17:5, no episódio em que ele fala: se tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, é este episódio. E eles aflitos, aumenta-nos a nossa fé. Outras versões dizem: acrescenta-nos a fé. É muito interessante essa passagem de Lucas 17 porque os versículos anteriores a este, o Senhor Jesus está a falar de perdão. E ele está a dizer: perdoa o teu irmão 7 vezes 7. E eles viram-se para ele: acrescenta-nos fé. E um dos problemas que o coração feminino tem, irmãs, é não saber perdoar muitas vezes. E ganhamos mágoas de coisas de passado, de décadas, ainda estão cá, ainda doem. Só o falarmos já dói. É porque não perdoamos. E é preciso fé para perdoar. Por isso é que os discípulos disseram: acrescenta-nos a fé. Nós temos que ter que há um Deus maior, há um Deus que é justo, um Deus que vai operar justiça um dia. E que nós temos que nos libertar daquilo que nos magoa, para nós avançarmos, para nós não estarmos a carregar o mundo nas costas. É só um parêntese que me chamou a atenção, porque eu estava a ler a passagem e, do nada, estão a falar de perdão, acrescenta-nos fé, porque é preciso fé em Deus para perdoar. E fica aqui uma chamada de atenção. Quando os discípulos disseram isso, acrescenta-nos a fé ou aumenta a nossa fé, a resposta do Senhor Jesus é muito intrigante, porque é assim, na minha lógica, fazia sentido que ele a seguir dissesse assim: se vocês tiverem uma fé muito grande, vocês vão fazer coisas muito grandes. Porque o que ele diz na passagem é: falas para a amoreira, para uma árvore, manda-te para o mar. E ela manda-se para o mar e planta-se no mar. Estranho, não é? Qual é a utilidade disso? Mas era só para ser uma manifestação de poder. Na minha lógica, seria uma fé muito grande, conseguia fazer um milagre muito grande. Mas o que o Senhor Jesus diz é: uma fé muito pequenina consegue fazer este milagre tão grande. Porque é aí que ele fala da semente da mostarda, que é muito pequenina. Então, se calhar uma fé pequenina já faz muitas coisas, não faz? Se for no Deus certo. Não é o Deus de imaginação, é o Deus da Bíblia. Se for a fé pequenina com um Deus grande, igual a grandes coisas. E o segredo está aí. Foi isso que Jesus ensinou. Uma fé pequenina mais, como uma conta, mais Deus grande, igual grandes feitos, grandes milagres, grandes coisas a acontecerem. A parte aqui em que faz mais diferença não é a fé, o tamanho da fé, é no Deus grande. Sublinhar isso muito bem, para que grandes coisas possam acontecer a seguir. Então agora eu queria que vocês lessem comigo essa passagem de Hebreus 11. É um versículo que eu gosto muito. Hebreus 11:6. Aliás, todo este capítulo é sobre a fé.
e de grandes feitos que foram feitos em nome da fé. Hebreus capítulo 11. E diz logo no versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Estou a giro que é fundamento e prova, são coisas assim concretas, firmes, não é? E a fé é isso, é naquilo que nós não vemos, não estamos almejamos, oramos, mas ainda não recebemos. Então é o capítulo 11, mas o versículo que eu queria que lêssemos juntas é o versículo 6. Adriana, estás lá? Hebreus? Hebreus 11. Hebreus fugiu-te. Então, Hebreus 11, 6. Wanda, podes ler, se faz favor. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A versão King James diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que Ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Nós, quando estamos a falar, quando estamos a orar, estamos a imaginar Deus, certo? De alguma maneira, eu imagino que estou a sair aqui da Terra, estou a sair aqui do Sistema Solar, da Via Láctea, e estou a chegar a entrar na presença de Deus. Eu tenho que acreditar que Ele existe, senão as minhas orações estão a bater aqui no teto. Então, o que é isso? É fé. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Tem que acreditar que existe um Deus que me criou, um Deus que criou este mundo, um Deus que está no controle, um Deus que sabe. Eu posso conhecê-lo melhor assim, mas mesmo que eu conheça muito pouco, eu tenho que acreditar pelo menos nele e que ele é galardoador ou que ele é recompensador dos que o buscam. Basta buscar. Por isso é que o inimigo atrapalha tanto com esta questão da vergonha, do para trás, porque nós basta buscar e Ele vai nos dar. É isto que esta passagem diz. Se nós tivermos fé para crer nele. E se tivermos fé para crer no melhor que Ele nos tem para dar. Não é, vou ter fé, vou fazer uma oração cheia da fé para Ele me dar o que eu quero. Mal de nós. Se recebêssemos 10% do que a gente ora, mal de nós. Porque aquilo não nos iria fazer bem nenhum. Pois bem, eu quero ler convosco uma história pequenina que aparece na Bíblia, muito emocionante e emotiva. A mim faz-me chorar quando eu começo a pensar muito nisto. E eu, a preparar isto, disse ao Senhor que eu não começo a lágrima porque é uma história cheia de dor, mas dor num grau, irmãs, que eu agora acho dar aqui. Eu já conhecia isto, vocês já conhecem de certeza, mas vamos ver um bocadinho, vamos cavar fundo nesta história, porque quanto mais fundo nós vimos que o poço era, mais nós vamos ver a graça de Deus e o amor de Deus. É uma passagem que se encontra em Mateus 9, Evangelho de Marcos. Esta história está em Mateus, está em Lucas, está em Marcos. Mas a passagem que nós vamos ler é de Marcos. Marcos, capítulo 9. É uma história que vocês conhecem, certamente, acerca de um pai. E como pessoa que é digna de carregar esse nome, é um pai que ama o seu filho. Aqui a passagem de Marcos 9 não nos diz que ele é filho único, mas a passagem de Lucas diz que ele é filho único. É muito interessante porque Lucas é médico e Lucas tinha uma sensibilidade. Lucas é o único escritor gentil do Novo Testamento, da Bíblia, mas do Novo Testamento. Então ele tem uma sensibilidade e como médico é o que fala mais de mulheres nos Evangelhos. É o que tem cânticos, tem o cântico de Maria, tem o cântico de Zacarias, portanto era um homem sensível a esse ponto.
O Evangelho de Marcos é um evangelho muito rápido. É o mais pequenino. Marcos tem muita... A palavra que mais aparece em Marcos é logo, e logo, e logo. E na nossa passagem vai aparecer um logo. É porque é o que mostra o Senhor Jesus como servo. Mostra o Senhor Jesus a fazer coisas. Mas, contrariamente a Marcos, que costuma ser o mais poupadinho nas palavras, nesta história é o que dá mais pormenores. Então, vamos ler aqui Marcos 9. Eu vou-vos primeiro falar um bocadinho da história, por alto, e depois vou-vos ler a versão King James. E quero que vocês vejam esta história a ganhar vida. E vejam acontecer à vossa frente o Senhor Jesus fazer este milagre da libertação deste menino. Portanto, a história é um pai desesperado que tem um filho endemoniado. Quando ele faz a apresentação do problema ao Senhor Jesus, ele diz que o filho é endemoniado, é mudo. Então estamos a ver uma criança, quando o Senhor Jesus lhe pergunta há quanto tempo ele está assim, ele diz que desde pequenino. Estamos a imaginar uma criança pequenina que começou a andar, não chegou a falar e estava nas mãos de um demónio que o maltratava, de um modo cruel. E estamos a falar de uma criança que não podia gritar ajudem-me. Oh pai, olha agora. Oh pai, vai acontecer. Não podia, porque era mudo. E mais do que mudo, era surdo. Porque o Senhor Jesus, quando libertou deste demónio, ele disse demónio mudo e surdo. Ele nem ao pai conseguia ouvir, dizer, meu filho tem cuidado, meu filho vê isto. Vejam o drama. Este demónio era tão cruel que queria destruir esta criança, este jovem. Nós não sabemos a idade dele, mas para o pai dizer que era desde pequenino, é porque era provável que ele já fosse um adolescente, por exemplo, ou por aí. E pegava no filho, porque tinha o controle do corpo, e lançava-o no fogo. Imaginem as marcas de queimaduras que aquela criança tinha. Imaginem a dor e aquela criança não poder dizer dói, porque ele era mudo. Imaginem um pai a assistir a isto tudo. Este demónio era tão cruel que tão depressa lhe fazia isso, como o lançava na água, no mar. A criança sem controle nenhum podia ser lançada à água para afogar. Este pai tinha que tomar 24 horas conta deste filho, porque ele nunca sabia quando é que o demónio ia atacar. Ou o que é que ia fazer desta vez? Já tinha passado por tanto. Todos os dias a ver o filho a desesperar, a não se poder expressar. Pai, eu estou cansado, eu estou desesperado, eu não consigo fazer. Porque diz quem já foi endemoniado ou que já assistiu, o demónio tem episódios, não está sempre a agir na pessoa, mas nunca se sabe quando é que vai ser. E, portanto, tinha que haver sempre alguém a cuidar para tirá-lo do fogo, para tirá-lo da água. E um demónio não tem pouca força. O demónio tem muita. Como é que se contraria isso? Imaginem quantas vezes este pai orou, Deus, liberta o meu filho, o meu único filho. E essa oração não foi respondida. Em desespero de causa, ele ouviu falar de Jesus que libertava pessoas endemoniadas. A minha única esperança. Eu não sei de onde é que ele veio. A Bíblia não diz. Pode ter sido quilómetros e quilómetros, mas ele tinha que levar o filho a ter com Jesus. E fez e procurou, mas onde é que está Jesus? Olha, ele saiu agora desta aldeia e foi para ali. Ele procurou até que encontrou. Pensava ele a solução. Então, quando vai ter com os discípulos, Jesus não está. Pontaria. Quer dizer, andava sempre com os discípulos. E desta vez, Jesus e 3 dos discípulos não estavam, porque foi nesse episódio de Marcos 9, está a transfiguração. E Jesus não estava, e o resto dos discípulos é que ficaram na aldeia. E ele chega à aldeia, mas Jesus não está, e quando é que ele veio? Não sabemos, mas nós somos os discípulos dele. Oh, pronto, olha, é a segunda melhor opção. É melhor do que nada, se calhar vocês podem fazer isso. E eles tinham já liberto muitas pessoas de demónios, quando Jesus os enviou. Este não conseguiram. Este não era brincadeira. Este não era um demóniozinho. Este era um demónio dos... Se é que há algum bom, este era dos piores. E que estava a escravizar aquele jovem. E não conseguiram libertar. Imaginem a frustração deste homem. Eu venho quilómetros. A minha única esperança é Jesus. Mas nem os discípulos dele conseguem. Será que ele consegue? Será que há solução para o meu filho? Será que o meu filho vai morrer assim?
Vai chegar uma altura que eu não o vou conseguir salvar. Vai chegar a uma altura que eu não vou conseguir curar das feridas. Será? No meio deste desespero, Jesus chega. E quando pergunta àquela multidão o que é que se passava ali, porque depois começou um burburinho, não é? Os discípulos não conseguiram concretizar aquilo e os fariseus começaram a cair em cima deles. Não, discípulos é que vocês são, quer dizer, vocês sem o vosso mestre não são nada. E Jesus chega, a primeira pessoa a falar com ele é o pai. E explica. Eu trouxe o meu filho é um endemoniado e o demónio tem-o maltratado e os teus discípulos não conseguiram libertá-lo. E depois ele faz uma oração que eu vou pôr por outras palavras do género, se tu puderes fazer qualquer coisa que o ajude, porque ele está a desesperar e eu também. Sabem que muitas vezes, e isso é o pior, é quando a nossa mente começa a desistir. E se calhar este jovem rapaz estava a desistir da vida, porque ele ia pensar que ia viver o resto da vida assim, e que vida era aquela. Que vida normal era aquela. Ele nunca ia ser uma pessoa normal, ele não podia ter um trabalho normal, ele não podia sair de casa porque ele não sabia o que é que lhe podia acontecer. Ele era impelido a fazer coisas contra a própria vontade dele e sofria com isso. Então, este pai, no desespero, clama ao Senhor Jesus. E agora vamos ler a história que diz na Bíblia, está bem? Vocês vão ler na vossa versão, eu vou ler na minha versão. E há palavras que são diferentes, mas estejam atentas, por favor. Então, Marcos 9, versículo 14. E assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. E logo que a multidão percebeu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: o que discutis com eles? Contudo, um homem, no meio da multidão, replicou: Mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demónio que o impede de falar. Onde quer que ele o tome, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que os expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. E admoestou-lhes Jesus: ó geração sem fé, até quando estarei eu junto de vós? Até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. E logo o trouxeram. E assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante provocou uma convulsão no menino. E este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Os outros evangelhos, Mateus e Lucas, dizem que depois disto Jesus curou. Marcos não. Criança a rebolar no chão, a espumar, e Jesus a falar com o pai. Parece estranho, não é? Mas já vamos perceber porquê. Então o filho, assim, a ter uma convulsão, a ter um episódio, e Jesus vira-se para o pai e pergunta-lhe. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes este demónio o tem julgado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. E Jesus disse: se podes, contestou Jesus, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino assegurou-lhe: eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o tomes novamente. Então o demónio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. E o menino ficou desfalecido, a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou em pé. Mais tarde, quando os discípulos estavam em casa com Jesus, o consultaram em particular: por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? E Jesus lhes adverteu: esta espécie de demónios só é expelida com oração e jejum. Eu gosto desta parte de se podes. Na nossa versão não diz isto, não, se podes. Mas aqui a ideia é o desespero, se é possível, se for possível. E Jesus depois dá-lhe assim uma frieza: se podes. Tipo, estás a falar com Deus. Mas não é um se podes de repreensão, é. Ele queria que aquele pai
chegasse ao fundo do coração dele e pegasse naquele bocadinho de fé, do tamanho da mostarda, e disseste, eu creio. E logo a seguir, se calhar em voz baixinha, mas ajuda-me na minha dúvida. Porque ele tinha dúvidas, ele já tinha sofrido desilusões demais. Há pouco tinha sofrido uma com os discípulos que não tinham conseguido resolver. E isto é para nos mostrar, irmãs, que a nossa fé pode ser assim, pequenina, e ter até um bocadinho de dúvida ali. Mas isso aos pés de Deus, isto nas mãos de Deus, Ele faz o milagre na mesma. Se nós dissermos assim, ó Senhor, eu creio, e até ajuda-me na minha fraqueza, até ajuda na minha dúvida, até ajuda na minha incredulidade, eu não tenho certeza, mas eu sei que Tu existes, eu deixo isto na Tua mão. E Deus operou, e libertou aquele jovem, para sempre, porque inclusive ele selou aquele coração de nunca mais nenhum demónio entrar nele. Uma situação tão dramática, tão dolorida, tão deformadora que foi para aquele jovem, e a partir de agora ele nasceu de novo, foi uma vida nova. Ele pôde ser um jovem com esperanças, com sonhos, com projetos de futuro, que até então não. E este pai recebeu aquilo que ele tanto almejava, que era ver o filho normal, saudável, capaz e autónomo, sem ter que estar a vigiá-lo 24 horas por dia. Uma fé pequenina num Deus grande faz isto. Faz grandes milagres. Então eu não sei o tamanho da tua fé. Eu acho que a minha é pequenina. Mas mesmo sendo pequenina, nas mãos de um Deus grande, grandes coisas podem acontecer. Grandes coisas para nós. Não tem que ser um livramento, um milagre, uma ressurreição dos mortos. São aquelas coisas que nós oramos, são aquelas coisas que nós pedimos, são aquelas coisas que nós entregamos ao Senhor e o Senhor dá-nos. E para nós aquilo é grande. Mas a nossa fé é tão pequenina, mas Ele é grande. E por isso Ele pode fazer grandes coisas. Ele quer fazer grandes coisas. Então era isso que eu queria falar com vocês hoje, sobre a fé. E que mesmo sendo pequenina, e podemos orar, acrescenta-nos a fé, sem dúvida, e é normal que devamos crescer, mas mesmo se ela for pequenina, não é limitante e não é sinónimo de que, olha, Deus não vai agir na nossa vida. Se tão somente entregarmos a Ele, grandes coisas podem acontecer. Ok? Para Deus nada é impossível. E foi o que Jesus disse a este pai: se tu creres, tudo é possível. Tudo dentro do que Ele quer. Mas tudo é possível. Amém.